Você sente dor há muito tempo? Já passou em vários médicos, vários especialistas, todos os exames estão normais e você continua com uma dor que ninguém sabe explicar o que é? Pode ser que você tenha dor crônica. Mas você sabe qual é a diferença da dor crônica para a dor aguda? A dor aguda é a dor comum. Aquela dor que a gente sente quando tem uma lesão, quando cortam com uma faca por um acidente na cozinha. Uma dor pós-cirúrgica, a gente fez uma cirurgia e está dolorido. São as dores que a gente está acostumado. Esse tipo de dor, que ela é vinculada a uma lesão, que ela tem uma causa, ela tem um motivo, e que ela se resolve em poucos dias ou em poucas semanas, é a dor aguda. O tratamento da dor aguda ele é feito com analgésicos, anti-inflamatórios. São medicações que a gente está acostumado com os nomes, as medicações comuns para tratar a dor. A dor aguda, ela faz parte da nossa fisiologia. Quando a gente fala em dor, é um mecanismo de proteção. A gente sabe que determinada coisa vai doer, então a gente evita de fazer. Então, a dor, ela é um mecanismo de proteção do nosso corpo, ela é fisiológica. A dor crônica, ela deixa de ser fisiológica. Vamos tentar entender um pouco da dor crônica. Por definição, a dor crônica é uma dor que persiste por mais de 3 meses. Porém, uma dor de duração menor pode ser considerada uma dor crônica em algumas situações, e uma dor que está se prolongando também pode ser aguda. Vamos dar um exemplo. Quando você fala de dor crônica com menos de 3 meses, se uma pessoa faz uma cirurgia, uma cesariana, por exemplo, ela tem o dolorimento de 1 dia, 5 dias, uma semana, e de repente começa a aparecer uma dor diferente, uma dor em um cantinho, uma dor ardida, uma dor que não responde muito bem às medicações comuns. Essa dor já pode ser considerada crônica, que é uma dor por lesão de nervo. Isso acontece em quase todos os tipos de cirurgia que você imaginar. Então, uma cirurgia que se resolveu, que cicatrizou e que o local ainda dói, você pode considerar essa dor como crônica, mesmo ela tendo menos de 3 meses. E uma dor aguda prolongada? Vamos pensar o seguinte, você fez uma cirurgia, vamos ficar ainda no exemplo da cirurgia, você fez uma cirurgia, essa cirurgia deu um seroma, alguma complicação pequena que você precisou reabordar. Com 1 mês ou 2 você reabordou e aquilo ali está doendo de novo. E por algum motivo um ponto infecciona, dói e continua doendo. Ela não deixa de ser uma dor aguda. Por quê? Porque existe um motivo pelo qual aquilo lá está acontecendo. Aquela dor acontece porque tem uma inflamação, porque tem um seroma, porque tem uma infecção, ela tem um motivo. Então a dor que tem um motivo aparente é uma dor aguda. Tratamento com anti-inflamatórios e analgésicos. Vamos tentar resumir quais são as diferenças. A dor aguda, ela tem uma causa aparente. A dor crônica, na maioria das vezes, não. A dor aguda, ela é um mecanismo fisiológico de defesa do nosso corpo. A dor crônica, não. A dor aguda a gente trata com analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios e às vezes um opioide, e ela responde bem. A dor crônica, na maioria das vezes, ela não responde a nenhum desses analgésicos. O tratamento da dor crônica ele é feito de forma diferente. Agora vamos aprofundar um pouco no tema da dor crônica. Falando de uma forma mais aprofundada, quando a gente pensa em estímulo, quando a gente toca uma superfície rugosa ou alguma coisa diferente, imediatamente a gente percebe que aquilo ali é uma superfície lisa, fria, rugosa. São os receptores táteis. São receptores que precisam de muito pouco estímulo para funcionar. Os receptores de dor, eles precisam de um estímulo mais vigoroso para que aquele nervo dispare. Então, o limiar do nervo de dor, ele é um limiar mais alto. A gente, para ter dor, tem que ter um estímulo mais forte do que um estímulo tátil, por exemplo. Quando a gente tem uma dor aguda, esse nervo é sensibilizado. Teve um estímulo, está dolorido, o nervo está disparado e aquilo ali foi se prolongando. Há uma mudança no funcionamento desse nervo. O limiar da dor diminui, existem receptores que não existiam, que vão ser produzidos por aquele nervo, neurotransmissores que eram em baixa quantidade vão passar a alta, outros que estavam em alta podem baixar. Então, existe uma mudança de conformação no nervo, no funcionamento do nervo. Isso se chama de sensibilização periférica. Quando a gente fala de sensibilização periférica, vamos imaginar que ela também pode acontecer de uma forma aguda. Quando a gente tem uma queimadura, se você tem uma área queimada e toca qualquer coisa nessa área, vai doer, porque ali está sensibilizado. Se você pegar o mesmo estímulo e colocar numa área que não está queimada, não vai doer. Então, essa é a sensibilização periférica.
Só que a gente tem um composto muito mais complexo, que é a sensibilização central. Quando a gente fala em sensibilização central, a gente fala que houve uma mudança parecida com essa da periférica na nossa medula espinhal, no nosso sistema nervoso central, no cérebro, no tálamo, que são partes do nosso sistema nervoso central. Então essas mudanças que acontecem na periferia, elas acontecem também de forma central. Então quando a gente dá um analgésico, a gente está tratando a periferia. Então a gente consegue aliviar bem a dor da periferia com analgésico. A dor central, não. A dor de sensibilização central, ela precisa de medicações que são de classes diferentes. Na maioria das vezes a gente começa com anticonvulsivantes e antidepressivos. Por mais estranho que pareça, são essas medicações que fazem a modulação. Porque a partir do momento que a gente tem uma sensibilização central, o nosso cérebro aprende a ter dor. Ele fica condicionado a ter dor. E uma dor crônica, por exemplo, como a dor pélvica, aquele paciente que sensibilizou central, ele pode desenvolver dor crônica em vários outros lugares. Porque a gente, quando sensibiliza o sistema nervoso central, a gente não sensibiliza só um ponto, a gente sensibiliza tudo. Então, quando a gente fala de tratamento de dor crônica, é um tratamento sistêmico. Outro ponto muito importante da dor crônica: nunca um tratamento de dor crônica é feito apenas com medicamentos. A medicação ela é muito importante como parte do tratamento da dor crônica, porém, a dor crônica ela precisa de muito mais coisa para ser tratada. Uma pessoa que tem uma dor crônica, ela sofre. Invariavelmente ela sofre. É uma pessoa que é diferente das outras. Muitas vezes ela não vai num compromisso social, ela recebe um convite e não vai, ou ela está em algum lugar e de repente ela começa a ficar desconfortável e quer sair. Então, com o tempo da dor crônica, essa pessoa tende a se tornar antissocial, até mesmo excluída por amigos e familiares. Ela é vista como uma pessoa que sempre tem dor, é uma pessoa desagradável, de convívio desagradável. Então ela mesma vai se isolando. Quando essa pessoa tem esse sofrimento, também se desenvolve uma depressão. Muitas vezes o paciente depressivo desenvolve uma dor crônica, outras vezes o paciente com dor crônica desenvolve uma depressão. Então a depressão e a dor crônica elas andam muito juntas. E quando a gente fala de tratamento de dor crônica, a gente precisa, na maioria das vezes, de um tratamento com antidepressivos. Tanto para tratar a sensibilização central, como para melhorar o humor do paciente, que ele vai estar alterado. Então, duas classes importantes para o tratamento da dor crônica são os anticonvulsivantes, que diminuem os impulsos nervosos, e os antidepressivos, que ajudam na via inibitória da dor. Isso é muito complexo, é muito específico, mas a gente precisa entender que a gente tem uma subida da informação, um processamento central e a descida da informação. E nessa descida da informação, de uma forma natural, fisiológica, a gente tem um filtro que diminui a percepção da dor. Em paciente de dor crônica, esse filtro não funciona. E esse filtro ele é muito associado ao filtro do humor. Então, na maioria das vezes, o paciente de dor crônica é depressivo, ou o paciente depressivo pode evoluir com dor crônica. Então, a medicina da dor e a psiquiatria, elas andam muito juntas. Outra coisa que a gente precisa muito no tratamento da dor crônica, a psicoterapia. O paciente de dor crônica, ele precisa enfrentar um problema muito grande. E às vezes a nossa capacidade de enfrentamento fica fragilizada. Na terapia, a gente encontra muitas formas de fazer com que o paciente ele entenda o que está acontecendo, ele suporte o que está acontecendo e ele arrume forças dentro dele mesmo para enfrentar aquela batalha do tratamento, a batalha da dor, da superação, daquela exclusão social. Então a gente precisa muito de terapia, psicoterapia. Aliado a isso, várias dores precisam da mobilização, do tratamento fisioterápico. Quando a gente fala em fisioterapia, muitas vezes a pessoa imagina que fisioterapia é apenas fazer força, mexer, colocar aquela luz quentinha. Não é assim que funciona. Os fisioterapeutas são profissionais extremamente importantes e que eles trazem muito resultado para o nosso tratamento. Eles fazem o que a gente chama de reabilitação. Ele faz com que uma articulação que esteja com a mobilidade diminuída ou prejudicada, ela possa melhorar a sua função. Ele faz os músculos melhorarem a sua quantidade de proteína muscular. Eles ensinam aos pacientes a fazerem esses movimentos que são necessários em casa. Então a fisioterapia no tratamento da dor, ela é quase inseparável. Quando a gente fala também de medicina da dor, muitas vezes a gente tem que ter outras interconsultas médicas.
Existem interconsultas necessárias, às vezes com cirurgião do aparelho digestivo, outras vezes com o gineco, outras vezes com um clínico, como um reumatologista, na maioria das vezes com um psiquiatra. Então, na medicina da dor, ela não resolve tudo sozinha. A gente anda em parceria com várias outras pessoas. E isso se chama de um tratamento multimodal, multiprofissional e multidisciplinar. Então, existem várias pessoas da área de saúde que são envolvidas no tratamento da dor e existem várias especialidades médicas que são envolvidas na medicina da dor. E indissolúvel, inseparável do tratamento da dor crônica, exercício físico. Não existe tratamento de dor crônica sem exercício físico. Então, o paciente que está morrendo de dor, que está naquela fase de dor forte, ele consegue fazer exercício? É claro que não. Por isso que a gente precisa desse processo de reabilitação, onde entra a fisioterapia, para depois entrar o educador físico com o processo do exercício físico de fortalecimento. Então, como vocês podem ver, esse vídeo, apesar de longo, eu espero que ele tenha sido muito explicativo, para que você se situe, entenda o que é dor crônica, perceba se você tem mesmo essa dor crônica e saiba que o tratamento dele não é feito no balcão da farmácia com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. O paciente de dor crônica, ele precisa de um especialista, preferencialmente um especialista em dor. Algumas vezes, outros especialistas tratam dor, como os ortopedistas, como os neurocirurgiões. Muitas vezes, eles são os primeiros a serem procurados. Mas existem ortopedistas que fazem tratamento de dor, que têm formação para tratamento de dor crônica. Existem neurocirurgiões que têm uma excelente formação para tratamento de dor crônica, mas existem também neurocirurgiões e ortopedistas que não têm essa formação. Eles têm uma formação mais cirúrgica. Então, não é todo ortopedista que vai conseguir identificar e tratar uma dor crônica, não é todo neurocirurgião que vai conseguir tratar, por exemplo, uma dor articular crônica. Procure um médico de dor.